Saudações terráqueos. Eu me chamo Miguel Raoni, sou membro da Associação Paraense de Jovens Críticos de Cinema, um grupo informal de Belém do Pará que pretende, através de ações cineclubistas e de blogs de crítica, ampliar o diálogo que acontece na nossa cidade, estado e país sobre a linguagem cinematográfica. Hoje, reunido aqui com Felipe Cruz, do blog Who Could Imagine, e Luar Sampaio, do blog Composição Estranha, os dois membros da PJCC, estamos aqui para discutir qual a função da crítica. Acreditamos que, apesar do lugar desprivilegiado que ela ocupa dentro da cadeia de produção, exibição, distribuição e reflexão cinematográfica, a crítica é uma instituição fundamental e que, apesar de desprivilegiada, precisa ser reconhecida. Enfim. Hoje a gente está aqui na frente dessas câmeras, juntamos amigos para colocar nossa colher no debate e responder a pergunta: crítica para quê? Comecemos então pelo Felipe Cruz. Sim. Acho que antes de responder para que crítica, seria importante a gente pensar um pouco o que é uma crítica, na verdade. Acho que é muito comum que as pessoas confundam crítica com sinopse, por exemplo. Um dos grandes problemas da produção de crítica, acho que não só no Brasil, mas em vários países, é que geralmente as críticas que a gente tem acesso mais facilmente, das revistas de grande circulação, ou dos blogs mais visitados, ou subsidiados por grandes servidores, são, na verdade, sinopses do filme. O cara te conta a história do filme, fala se a atuação foi boa ou ruim, se o roteiro é verossimilhante, é isso, acabou a crítica dele. Quer dizer, ele não te oferece de fato uma reflexão sobre a obra com que tu entrou em contato, ou que tu pretendas entrar em contato no futuro. E acho que é muito fácil o crítico se acomodar nesse modelo de sinopse que é o mais difundido ultimamente. Principalmente porque, se acomodando nesse modelo, ele não se expõe da mesma forma que o artista se expõe quando ele se propõe a realizar uma obra de arte. Isso no cinema ou em qualquer outra linguagem. Então, acho que para mim, antes de qualquer coisa, a crítica tem que estar na altura da obra que ela pretende criticar. Ou seja, na minha concepção de crítica, não é possível uma pessoa ver um filme do Alfred Hitchcock e se conformar em simplesmente descrever a história do filme. O filme, por pior que seja o filme que a pessoa tenha visto do Alfred Hitchcock, merece uma crítica melhor do que essa. Então, uma crítica que fuja da obra que ela pretende falar, na minha opinião, não é crítica. A crítica viria sempre e basicamente do confronto. A crítica tem que olhar de frente para a obra, para o filme, para o livro, etc. E partindo desse pressuposto, acho que a gente pode ensaiar já aqui uma função para essa crítica. Então, uma crítica que se preocupa com esse enfrentamento, ela vai te oferecer necessariamente uma espécie de continuação de experiência estética daquela obra. Ou seja, tu já teve o primeiro contato, que é o essencial, de apreciação daquilo, e agora tu vais poder, digamos, já dispondo de mais tempo, já depois do calor do primeiro contato, da reflexão, que é necessariamente um estágio mais frio e intelectual da apreciação de uma obra de arte. Então, acho que o crítico de arte, o crítico de cinema, ele tem que se policiar para que a crítica dele tenha essa função de continuidade de uma experiência estética que a obra de arte dá início. E usar o texto dele, ou o vídeo, enfim, independente do formato que ele use para fazer a crítica dele, para aprofundar ou ampliar questões que aquela obra suscita nele. E debater, se possível, essas questões com o público, de alguma forma. E acredito que aí mora a essência da verdadeira crítica. Chamando de verdadeira crítica aqui, o escritor que se dispõe a ter tanto trabalho quanto o artista teve na feitura de uma obra de arte, no caso. Sendo um artista também, complementando como artista, então, eu posso continuar engatando um pouco do que tu falaste, que eu li algumas coisas, enfim, nunca li o livro inteiro do Bordow, mas o que eu li do Bordow, ele que é um cara que é um estudioso de cinema, um crítico de cinema americano,
que ele fala disso, ele constrói essa linha do que é, como é que se faz uma crítica de cinema. E como tu falou, a sinopse, eu acho que esse é um dos pontos maiores que a gente, enfim, tem que debater aqui hoje. Que hoje em dia a gente entender, as pessoas entendem essa crítica como as estrelinhas, né? A crítica de cinema virou as estrelinhas do blog, os grandes blogs famosos. E isso é bem prejudicial, pelo fato de que a sinopse ela é um pedaço, é uma introdução do que tu vai continuar, é o contexto daquilo ali para te começar a abrir o leque e tal do filme. E, enfim, é isso, eu concordo muito contigo, e, enfim, sobre esse prolongamento que o crítico de cinema dá, que é a ideia, que, enfim, que foi algumas coisas que eu li no Bazin também, que é o francês, que fala sobre cinema. O crítico de cinema, que ele afirma esse prolongamento do entendimento, da estrutura e da sensação, na real. Sim. Saca? É tipo da experiência, saca? Esse prolongamento. Só que eu fiquei pensando nesse didatismo e em como fazer uma crítica, que foi o que a gente acaba pesquisando e acaba encontrando, e eu comecei a nomear esses tipos de críticas que a gente acaba vendo, saca? A gente acaba percebendo que existe a crítica, enfim, que não são, enfim, pra mim não é de fato uma crítica, que são as estrelinhas, quantas estrelinhas aquele filme recebeu, e é apenas isso. O apaixonado, o cinéfilo apaixonado, que leva o seu amor e a sua cinefilia, enfim, a sua vontade e amor por aquele personagem, por aquele ator, enfim, e pensa que ali ele vai construir só com aquilo, não que aquilo não tenha que fazer parte, mas acredita que só com aquilo ele construa uma crítica. E tem, enfim, e eu fico pensando que, na verdade, a função, pra mim, resumindo tudo isso, a função do crítico, vendo todas essas informações e tentando captar elas, é esse cara que vai falar dessa linguagem, tendo uma gramática, sabendo da gramática, pensando no gosto, pensando na subjetividade do que é o gostar, mas além daquilo, com paixão, mas além daquilo, mas que escreva de uma maneira e que fale e que apresente da mesma maneira, enfim, continuando e reafirmando o que tu falaste, da maneira apaixonada que ele entendeu aquilo ali, mas que tenha ainda, enfim, um grau teórico, uma linha, saca? Eu acho que é necessário que essa linha existe para ele, essa linha gramatical de linguagem, para que ele consiga realmente explanar o que ele quer falar. Enfim, então, resumindo, o cara não vai falar que o ator, ele eu não gostei desse filme, o crítico, ele não, em nenhum momento a gente vai dar relevância, pelo menos eu não dou. O crítico que fala que eu não gostei daquele filme porque o ator estava com um vício de linguagem. O crítico vai falar vai nos mostrar e nos fazer entender que aquele vício de linguagem talvez seja proposital para aquela obra, ou não. Enfim.